trazer aqui, virando completamente a página e o tom aqui do Morning Show, repercutir aqui as imagens do ex-canibal de Garanhuns, pessoal. Ele que foi convertido com um pastor evangélico penitenciário e viralizou nas redes sociais essa parceria, pelo visto. David Tarso. A gente está falando do Jorge Beltrão da Silveira. Ele foi condenado a 71 anos de prisão por matar 2 pessoas. Para quem não se lembra dessa história, além de matar essas pessoas, ele vendia coxinhas com a carne humana. As imagens foram gravadas no presídio policial penal Leonardo Lago, em Recife, e o caso foi descoberto lá em 2012, depois que os corpos de 2 mulheres foram encontrados em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. As investigações apontaram que os crimes foram praticados por Jorge Beltrão da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Segundo o inquérito, eles participavam de uma seita chamada Cartel, que pregava a purificação do mundo. E aí depois vendiam essas coxinhas com carne humana. Um tremendo absurdo, mas agora a gente vê a conversão desse homem em pastor evangélico. É claro que com casos extremos assim, com esse componente meio macabro, fica difícil acreditar na conversão, mas há um longo histórico de como a fé acaba sendo talvez o último refúgio, a última possibilidade de reformar os piores entre nós e que cometeram os piores crimes, né, Mano Ferreira? Pois é, agora um problema adicional é que no caso dele, o crime tinha um componente de uma outra fé meio estranha, né? Sim. Porque ele dizia que aqueles atos, e até eu tenho fonte no presídio em que ele está preso, e uma dessas fontes me disse que ele reclama quando chamam de coxinha, viu, David? Porque ele dizia que eram risoles que ele vendia, porque coxinha é de frango, risole é de carne, e era carne humana. Então, esse nível de discussão, né, do tipo, não, veja bem, o que eu vendia eram risoles e não coxinha, eu acho que isso mostra um grau meio, no mínimo, pervertido. Eu não sei como definir psicologicamente uma pessoa assim, mas ele já alegava que essas atitudes completamente chocantes, absurdas, de literal canibalismo, eram motivadas por uma fé, por uma seita específica. Então, eu fico na dúvida sobre quando que uma fé como essa pode se tornar algo minimamente saudável, porque é chocante. Mano, essa sua dúvida é uma dúvida que eu também tenho. Imagino que todos que estão aqui ligados, sintonizados no Morning Show, e quem vai responder ela pra gente é a psicanalista Cíntia Castro, já parceiraça aqui do nosso programa. E eu já vou te assinar. Tudo bem, querido? Obrigado pela presença aqui, sempre agregando. E muito, olha só, sejamos sinceros, eu entendo que tem muita gente aí que vai estar céticos também, achando que como é possível uma pessoa tão rasteira, capaz de fazer o que fez, se reformar nesse nível, né? Mas, afinal, é possível? É possível uma transformação tamanha, desse jeito? Na verdade, a gente não muda personalidade, são coisas diferentes. A fé, quando ela entra com um propósito. Ela entra ali para poder te guiar para algo, para que você possa se reconciliar até mesmo com você. Quando você faz parte de um núcleo de fé, principalmente dentro de um presídio, você consegue pessoas que te apoiam para que você reconheça o seu erro. Mas isso não muda a personalidade. A fé realmente ela é muito importante e ela transforma a pessoa não por inteiro, mas como um propósito. O que a gente tem que trazer é que não é uma solução mágica. É importante entender que existe um transtorno de personalidade antissocial. A pessoa que ela não tem empatia pelo outro. E aí vem a necessidade do acompanhamento psicológico. Então, os dois têm que entrar juntos. Meus amigos. David Tarso, te convence? Olha, Marinho, eu acho muito difícil, apesar de que eu já vi episódios de pessoas que às vezes se envolveram no crime e aí por meio da fé realmente conseguiram se converter. Sim. Mas quando se trata de um crime tão bárbaro como esse, da pessoa participar de uma seita, fazer um risole, como trouxe o Mano, né, porque ele não gosta que chama de coxinha, enfim, um salgado, e servir comendo carne humana, eu realmente, assim, eu não consigo acreditar numa mudança tão brusca, assim, de uma pessoa que é capaz de uma atrocidade como essa. Eu me lembro daquela série da Netflix que bombou, né? Daquele americano que até matava as pessoas para depois comer carne humana. Então, assim, é difícil a gente acreditar nisso, né?
Mas a gente está falando de personalidade, isso não vai mudar. Existem os gatilhos que podem acontecer a qualquer momento. Por isso que é importante a pessoa ser acompanhada psicologicamente. Ela tem que ter ali todo um acompanhamento de uma equipe além da fé. A fé ela vai trazer um propósito para que ela queira mudar, mas não vai mudar o que ela fez. Qualquer momento é como uma ansiedade, uma depressão. Você vai aprender a lidar com aquilo, mas isso não muda o que acontece. Mas ele participando também dessa questão de pastor evangélico tudo, porque tem um protagonismo, né? Quando a pessoa realmente se coloca ali à frente como líder, estabelecer a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, não é uma forma também dele se manter no poder, uma vaidade dessa pessoa? Sim, quando a gente fala de uma personalidade antissocial, a gente fala do quê? De uma pessoa que tem a necessidade de ter o controle, que foi aquilo que ele fazia com as outras duas mulheres. Então ele se mantém nisso, trazendo o propósito e tudo. Por isso é aquilo que eu falo, a gente tem que entender que a fé não é uma solução mágica. A gente não vai apagar o que houve e o que pode acontecer. Essa pessoa ela precisa estar em vigilância, ela precisa ter um acompanhamento constante, não é temporário não. Nathalie? É uma situação delicada que a gente, infelizmente, vê e algumas vezes recorrente, até como o David trouxe aqui, às vezes isso é retratado em série. E não sei, como você trouxe também, né? Tem a questão dos gatilhos, né? Às vezes só de ter esse contato, né? Com as mídias, com a televisão ali, né? Reproduzindo sistematicamente o mesmo comportamento, isso talvez traga para ele alguma coisa nesse sentido. Olha, vou replicar, né? Então, muito bem como você colocou, né? Então, existem outros gatilhos ali que trazem ele a retomar o comportamento e não tentar, vamos falar assim, apaziguar esse tipo de comportamento, né? Não a personalidade. A gente não apaga o que acontece, né? A gente só traz um momento. Agora, você imagina se essa pessoa que está na fé, ela se afasta. Como que acaba? Então, ela fica ali. Naquele momento, aquilo está segurando. Mas quando ela se afasta daquela fé, por algum motivo, ela volta para sua personalidade. Então, a gente não pode esquecer. A fé é importante, sim, para o ser humano como um todo. Mas ela também não transforma a personalidade. Mas segundo ele mesmo, foi uma outra fé que levou ele a cometer a barbaridade que ele cometeu, né? Então eu fico me perguntando, como é que é possível não... Isso... Como não? Como saber se ele está sendo um manipulador apenas, até que ponto sincero? Eu vejo essa história e fico muito estarrecido, assim. Na verdade, é uma manipulação muito grande. A pessoa que tem esse tipo de transtorno de personalidade antissocial, ela não é empática, ela não se preocupa com o outro. Ela quer ter o poder e ela faz a persuasão. Então, quando ele falava ali para aquelas duas mulheres, olha, a fé traz isso, pegamos a menina, enterramos no quintal, né, moemos e começamos a vender, ele traz uma perversão dele muito grande, uma satisfação do ego dele muito grande. Então, aí ele precisa usar um nome. Qual que ele usava? A fé. Para quem já leu Crime e Castigo, um dos maiores clássicos da literatura mundial do escritor russo Dostoiévski, né? Ele fala que realmente a única maneira da pessoa conseguir buscar a verdadeira redenção é, uma vez acusando a culpa, reconhecendo o erro, ela fazer um trabalho ali de autoanálise forte e realmente conseguir essa redenção ao acusar essa culpa e meio que internamente se convencer disso, né? E talvez a fé seja o veículo que possa acelerar esse processo. Longe de botar minha mão no fogo por esse sujeito aqui, cada caso é um caso, mas, enfim, há precedente para alguém que consegue se reformar passando por esse processo e a fé sendo esse veículo, né? Mas nem sempre é aquilo que vai acontecer. Vem muito aquilo que você falou, o enfrentamento da pessoa com a dor dela. O porquê que eu cheguei naquilo. Eu preciso entender, eu fiz isso. Eu tive uma perversão, eu tive uma satisfação nisso. E aí é a hora que a pessoa vai pegar e vai procurar os meios para poder auxiliar, que eu não quero mais viver naquilo. Aí você vai trabalhar a sua infância, os seus traumas, tudo que te levou a ocasionar aquele momento. E mas fé, isso, né? A fé, ela transforma, ela ajuda, ela é um propósito. Até porque ela é importante. Ela trabalha essa noção de pecado, né? De violação da vontade divina, e o cara também começa a ficar temente a Deus, ou a entidade que ele respeita, ou aprendeu a respeitar, né? Então, esse é um cenário, né, que está posto, a gente vai